Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Esme Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje o assunto vai ser um pouquinho mais pesado, mais polêmico, não é mesmo? Mas eu vim indicar para vocês 5 livros com histórias que são baseadas em crimes reais. São histórias de assassinos, da parte de investigação, são histórias onde a gente vai conhecer as pessoas, os agentes, os policiais ali envolvidos e explicando pra gente caso a caso, os casos mais famosos, enfim. Eu vou indicar pra vocês alguns livros que são baseados em true crime, né? Aqueles famosos true crime, que tem até um selinho da Dark Side dedicado a toda essa parte aí, né? Eu gosto muito de livros de investigação, de séries, de filme, eu fico muito entretida, é um assunto que eu gosto de desvendar, de tentar entender, de saber mais sobre esse comportamento humano, e eu acabo voltando não só para os livros de ficção, mas também para esses livros que não são ficção. E aí eu resolvi indicar alguns para vocês, porque eu sei que bastante gente curte saber como foi a investigação desses casos mais famosos, e eu resolvi compartilhar com vocês as minhas experiências. O primeiro livro que eu quero indicar foi um livro que eu li recentemente, foi a minha leitura da Dark Side em janeiro e fevereiro, que foi H.H. Holmes, O Maligno. Esse Holmes, ele foi o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Estima-se aí que ele matou umas 200 pessoas, ele assumiu, se eu não me engano, a morte de 27, e ele só tinham provas contra ele, por umas 10 mortes. Ele era muito... Gente, lendo esse livro você vai ficar com muita raiva, porque ele inventava muita coisa, ele achava que a polícia era, sei lá, palhaça, né? Ele era muito enganador, assim, ele enganava muitas pessoas, não só pra matar, assim mesmo, mas também pra ganhar dinheiro, pra passar perna, pra roubar. Ele fingia... traçava planos para fingir morte e ganhar dinheiro do seguro, tacava fogo na própria casa para conseguir ganhar dinheiro do seguro que ele tinha feito, enfim. Ele era muito vigarista assim mesmo, né? E fora toda essa parte aí de assassinato que ele cometia, ele matou crianças, ele matou mulheres, ele matou qualquer pessoa que ele via na frente, né? É até bem conhecido o caso dele pelo Castelo do Horror, né? Do Holmes lá, que era como se fosse um castelo onde ele levava essas pessoas e ele acabava matando. Era um castelo onde ele tinha várias passagens secretas, onde tinha várias salas, né? Ele trancava essas pessoas em salas e matava com gás. Ele trancava pessoas em cofres e deixava lá. Ele, matava e tirava toda a pele do corpo e vendia o corpo para uma faculdade de medicina, sabe? Umas coisas muito malucas. E tudo isso acabou demorando um pouco. Ele chegou a matar tudo isso, porque foi em 1880, 1890. Então, assim, não tinha tecnologia. As coisas demoravam muito para chegar, para eles conseguirem ligar um caso para o outro, de uma cidade para outra, né? Porque não tinha o que a gente tem hoje, essa facilidade, né? De certa forma, de conseguir até investigar e saber quando um caso é parecido com o outro, quando uma pessoa desaparece. Demorava muito para ter informação e para ter notícias. Então ele conseguiu fazer isso durante anos e ninguém desconfiava, tanto que ele foi pego... Ele foi pego primeiro por conta dos seus crimes aí em relação a falcatruas de dinheiro e mentiras em relação a dinheiro, e não pelos seus assassinatos. Mas se você gosta de investigação criminal, saber um pouco mais sobre essa investigação que foi feita em cima do Holmes, se você já jogou The Devil in Me, que é um jogo da série do Dark Pictures, eles têm uma história bastante voltada para essa história do Holmes. É uma história muito conhecida nos Estados Unidos, então eu vou deixar aqui, se vocês já jogaram essa série, ou se vocês conhecem um pouco, vale super a pena vocês saberem um pouquinho mais sobre isso. Assim, eu fiquei com muita raiva o livro todo, e como é que ele conseguia enganar tanto as pessoas dessa forma, né? Como é que alguém consegue fazer isso tranquilamente. Mas a gente vai ter todo o processo de investigação, o que os policiais fizeram para conseguir descobrir os restos mortais das pessoas, o que eles precisaram fazer para conseguir ir para julgamento, enfim, é bem interessante a história. Então, se vocês gostam dessas histórias de true crime, fica uma indicação. É um livro bem grossinho, mas vale a pena a leitura para vocês saberem um pouco mais sobre esse assassino em série. Tem uma série que fez muito sucesso para quem gosta de saber sobre true crime, que foi Mindhunter. Se eu não me engano, é da Netflix, eu acho até que já cancelaram. Eu não cheguei a assistir essa série, mas eu li alguns livros que foram, assim,
onde a série se inspirou para fazer, que são com os personagens, são com as pessoas reais envolvidas em toda a parte de descoberta de comportamento de serial killers, até da criação da palavra serial killers, né? Que é o John Douglas, o Robert, alguma coisa que eu já vou mostrar pra vocês. E eu tenho 3 livros que são relacionados à série Mindhunter, que falam sobre diversos casos aí que a gente também vê na série Mindhunter, mas a gente são diversos casos famosos, Ed Kemper, BTK, Ted Bundy, enfim, todos esses personagens, todas essas pessoas que a gente já conhece, já ouviu falar em algum momento. E todas as entrevistas que o pessoal do FBI fez com essas pessoas para conseguir aí traçar uma linha de comportamento de psicopatas e serial killers, de como as pessoas chegam nesse nível de conseguir matar outras pessoas sem remorso, não é? Então, o primeiro que eu quero indicar para vocês é Mindhunter. Esse daqui é o de John Douglas, é um dos caras mais conhecidos aí dessa parte de investigação do FBI. Ele estava na época onde foi criado o termo serial killer. Ele inspirou um personagem, um agente da série, não tem o mesmo nome, é um outro, mas eu não vou saber o nome. Mas ele inspirou um personagem da série, e nesse livro aqui, ele e o Mark, que são colegas ali de trabalho, eles escreveram e eles vão contando pra gente alguns fatos de como que foi toda essa investigação, de como é que eles conseguiram chegar no termo serial killer, de como foi feita entrevistas, de como eles conseguiram traçar esses comportamentos, de como eles tiveram que entrar e pensar como um assassino em série para conseguir desvendar esse mistério que é essa mente humana, entendeu? Então é bem interessante. Ele é um livro de não ficção, como eu comentei para vocês, todos aqui são. Mas é muito interessante para quem gosta de saber sobre essa parte de análise, sobre essa parte de traços, sobre alguns casos mais famosos. Ele também dá uma pincelada em alguns casos, então é um grande resumão aí para vocês e que eu acho bem interessante. O próximo que a gente vai falar agora é De Frente com o Serial Killer, são novos casos de Mindhunter. Esse também é do John Douglas com o Mark, são dos mesmos autores, tá? Só que de editoras diferentes. E aí esse De Frente com Serial Killer, eu vi que já até saiu mais alguns aí depois. Eu até preciso comprar, deixei na minha listinha de desejado da Amazon, porque são histórias e são pensamentos que eu gosto de entender e de saber mais sobre isso, que eu gosto de pesquisar, entendeu? Então aqui também a gente vai conhecer mais alguns casos, vai conhecer um pouco mais sobre essas entrevistas que eles faziam com serial killers para entender o porquê que eles chegaram nesse ponto. Então a gente vai conhecer mais algumas histórias relacionadas e com esses personagens que também são baseados aí, que a série se baseou para criar a carreira dos protagonistas da série Mindhunter. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa rotina deles de desvendar esses mistérios aí. E o outro da série Mindhunter, que é de outra editora inclusive, mas esses são de outros autores, é da Dark Side, que é Mindhunter Profile. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a mente dos assassinos. Esse livro também ele é bem grossinho, mas ele é super interessante. Esse é do autor Robert Eaton. O Robert, eu sei também que tem um personagem que foi baseado nele na série Mindhunter. Ele também era colega de John Douglas, tá? Eles trabalhavam juntos e, se eu não me engano, o Robert foi quem realmente cunhou o significado de serial killer, foi quem fez aí o termo, foi quem criou o termo serial killers, mas todos eles trabalhavam juntos, em conjunto ali, então por isso que a série tem personagens baseados nesses caras. Mas eles eram uma equipe, mais uma vez aqui a gente vai conhecer histórias, a gente vai conhecer como é que foi a infância desses maiores serial killers. Tem algumas fotos também, né, algumas informações a mais. Ele já vem até todo grifadinho, assim, nas partes mais importantes. Tem fotos dos agentes de FBI, ele é bem completinho, assim, né? O outro não tem foto nem nada, mas esse daqui tem bastante coisa, né? E também falando sobre as pistas, como é que eles conseguiam desvendar alguns casos, como é que eles conseguiram entender a mente humana, estudando a infância, estudando a vida, o tipo de relacionamento que essas pessoas tiveram, tipo, desde animais, com animais, até com relação familiar mesmo. Então a gente vai ter bastante sobre isso aqui nesse livro. E eu acho interessante ler todos eles, embora possa ficar até um pouco meio repetitivo, né?
porque como eles eram todos parceiros ali, acaba se tornando um pouquinho repetitivo, mas fica o seu gosto. Eu vou deixar todos os links de todos os livros aqui embaixo, para vocês saberem qual que se encaixa melhor naquilo que vocês estão procurando, para saber mais sobre a série Mindhunter, para saber sobre quais personagens que foram, né, inspirados aí nessa série, quem são esses personagens da vida real, enfim. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, mas apesar de se tornar um pouco repetitivo em algum momento, eu li em épocas diferentes, então acabei refrescando a minha memória em alguns pontos, mas eles trazem bastante coisa interessante sobre essa parte de pesquisa de comportamento, sobre essa parte de entender a mente geral dos serial killers e também sobre a criação, de como foi o método que eles utilizaram para traçar um perfil, para traçar a mente humana, para entender esses comportamentos, para entender a história, enfim. Para quem gosta dessa parte de investigação, estilo Criminal Minds, sabe? Que precisa traçar um perfil, entender desde a infância e tudo aquilo. É nesse estilo aqui também. E se você conhece a série Mindhunter, você também vai saber bem aí do que se trata esses livros. E o último livro que eu quero indicar para vocês também é um livro do selo True Crime da Dark Side, e esse daqui é Lady Killers, Assassinas em Série. Para quem acredita que só homens se tornam assassinos em série, a gente tem aqui um monte de relatos, um monte de histórias, desde histórias mais antigas até um pouco mais recentes, de mulheres que se tornaram assassinas, quais foram seus métodos, como foi a investigação. E essa edição, gente, ela tá, assim, incrível. Eu acho que é uma das edições mais bonitas da Dark Side. Ela também já vem com várias coisas grifadas, tá? Não fui eu que grifei, mas ela já vem com várias informações importantes, assim, grifadas, pra te chamar a atenção. Ela tem diversas ilustrações dessas mulheres, porque como são alguns casos até de 1600, 1500 e pouco, a gente não tem muitas fotos, né? Então, tem bastante ilustração e vai narrar sobre a vida dessas mulheres e também meio que fazendo uma relação com algumas informações que a gente já tem hoje em dia, de comportamento, de infância. A gente vai conhecer desde o início da vida dessas mulheres, o que levou a começar a matar pessoas, como, por quê, onde, quando, e tudo isso a gente vai ter de informação. Então, para quem também está interessado em saber um pouco mais sobre os métodos também dessas mulheres assassinas, gente, fica aí uma indicação para vocês. Vale a pena lembrar que esses livros, eles são indicados para maiores de 18 anos, tá? Porque trazem casos mais complexos, muitas vezes eles vão narrar exatamente como as pessoas foram encontradas, ou como, enfim, a situação, como a pessoa estava, como ela era quando era criança, sobre abuso, sobre matar animais, enfim. Eles podem trazer vários pontos críticos, então é um livro indicado para maiores de 18 anos e realmente para quem se interessa em saber mais sobre essa parte da mente humana, de comportamento, de criação e traçado de perfil, né? Então, menores de idade não leiam, porque são livros, assim, bem pesados mesmo, tá? Mas são livros interessantes e são recheados de informações. E são livros que, por mais que eu demore um pouco mais para ler, porque eu preciso ir digerindo algumas informações, são livros que eu acho interessantes, porque eu gosto mais dessa parte de saber sobre a mente humana, o que levou essas pessoas a fazerem o que elas fizeram, sabe? Principalmente esses livros do Mindhunter aí, eu acho bem interessante, acho bem completo. Do que pela parte de saber realmente como foi o crime e tal. Eu gosto mais dessa parte da investigação, de como eles chegaram nessas pessoas, do que as levou, do que eles fizeram de errado, o que foi feito com essas pessoas, como foi o julgamento, enfim, toda essa parte da investigação, do perfil psicológico, de entender o passado dessas pessoas e ligar com o que elas estão fazendo hoje em dia, né? Hoje em dia, assim, o que elas estão fazendo na época em que elas estavam vivas e tal. Então eu gosto bastante dessa parte, e se você, assim como eu, também gostam, eu espero trazer mais conteúdos desse tipo aqui. Tenho alguns livros de investigação também para ler, dessa parte de True Crime. Até alguns estão na minha meta de leitura da Dark Side, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Eu vou ler um livro da Dark Side a cada 2 meses. O Holmes foi o primeiro, como eu comentei com vocês, e aí nos próximos meses eu pretendo ler mais alguns. E durante alguns meses tem também esses livros de True Crime que eu pretendo trazer mais para vocês, para saber se são interessantes ou não. Me contem aqui se esse é um assunto que vocês gostam também, se vocês gostam de saber e ler mais sobre isso, ou se vocês acabam ficando bem incomodados, porque são livros, como eu falei, recheados de gatilhos.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e esperem que tem bastante novidade vindo por aí. Até mais!